louvo a Deus, porque hoje o Senhor pôde separar as nossas vidas para poder, de alguma forma, humildemente abençoar a vida de vocês. Agradeço a minha esposa querida, minha família, que hoje está aqui, toda ela. Eu e minha casa temos servido ao Senhor. Alguns anos atrás não era assim, não. Mas hoje eu posso olhar para a minha família toda aqui dentro. E isso me dá uma alegria que vocês não imaginam. Como é bom a gente poder olhar e ver que o Senhor tem feito uma obra linda na minha vida. Aquele que começou a boa obra está aperfeiçoando. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus. Oh, Senhor. Queria agradecer a vida do Bruno e da Mari, porque confiaram na minha vida hoje para poder, alguns minutos aqui, compartilhar de algumas poucas palavras. Mas é com muito temor que eu estou aqui, né? Não me sinto digno, mas eu creio que eu tenho pedido para o Senhor cada vez mais me esvaziar, para que eu não atrapalhe aquilo que Ele já planejou para a minha vida e para a vida da minha família. Eu queria começar hoje aqui dando sequência, né? Nós algumas semanas temos já ministrado a respeito de um tema, e Deus vem acrescentando esse tema cada vez mais. Eu sei que esse tema é infinito, porque nós nunca vamos deixar de praticar, que são as escolhas. A vida é feita de escolhas. Porque temos dificuldade de escolher obedecer a palavra de Deus, não é verdade? Muitas vezes nós temos muitas dificuldades em escolher as coisas do Senhor. E a gente já apontou algumas vezes aqui: orgulho, maus hábitos, incredulidade, soberba, rebeldia. Eu falei aqui alguns dias atrás, né? E a última que eu tive aqui, falei sobre más influências. Também impedem a nossa vida de escolher as escolhas do Senhor. E hoje, né, Deus acrescentou mais um subtítulo aqui, que é a falta de temor de Deus. É mais um fator impeditivo nas escolhas que Deus tem para a nossa vida. A falta de temor. Simples. Temor é diferente de medo. Temor, olha o que diz temor: sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. Diferente de medo. Medo é aquela coisa, né, carnal, que dá aquele arrepio, né, e você fica trêmulo e sua as mãos, enfim, aquilo é medo. Mas o temor é diferente. Muitas vezes a gente confunde. Medo é tomar multa de trânsito, né? Medo. Então, medo de bater o carro, medo de paraquedas, pular de paraquedas. Eu tenho uns brother que tinha muito medo, eu também, mas nunca consegui pular. Enfim, medo é isso. Mas então, galera, falando de temor, né? Todos os dias fazemos escolhas que definem nossas vidas, e a falta de temor a Deus nos leva a um caminho de infidelidade. Está diretamente ligado à fidelidade. A falta de temor nos leva a um caminho, muitas vezes, sem volta de infidelidade, se nós não reconhecermos, né? Claro. Então, eu separei aqui, essa semana, inclusive, tem alguns amigos que estão aqui, Calãozinho. A gente está fazendo um livro online, eu, Everton, uma galera, o Calão, Pedrinho, uma galera, nós estamos fazendo nas quartas-feiras. E nesse capítulo que nós estudamos nessa quarta, me chamou muita atenção. E determinado ponto ali do livro, chamado Kryptonita. Aliás, eu até indico a vocês, quem conhece esse livro, Kryptonita, é do John Bevere, um livro fantástico. Leiam, não tem idade, não tem contraindicação.
O livro é muito bom. E está me surpreendendo, realmente eu não tinha lido ainda, estou lendo com eles, enfim. Mas eu queria dizer rapidamente, aí nesse trecho do livro, nesse capítulo que nós lemos, falava sobre uma galera norte-americana, uma equipe de fuzileiros americanos, criada no período mais ou menos da Segunda Guerra, um pouquinho depois, e formaram essa equipe chamada Navy SEAL. Alguém já ouviu falar do SEAL? Quem são esses caras? SEAL são são soldados, né, da Marinha Americana, da alta patente elite e tal. Tem até alguns filmes, não sei se vocês já têm oportunidade de ver, que eles passam por um treinamento terrível, um treinamento muito difícil, enfim. Mas SEAL quer dizer, sea, quer dizer CIA, né, mar, A quer dizer o ar, air, e land, que quer dizer terra. SEAL é a nomenclatura, mar, ar e terra. Então eles atuam nas três linhas de frente. Esses são os SEALs. Mas eles têm umas características que eu queria chamar a atenção, que me invejam muitas vezes. Servir com honra e integridade. Aprender, seguir, sem jamais desistir. Olha que louco. E o principal deles, que é o master, é a lealdade. Esses caras são leais uns aos outros. Isso é uma coisa assim, no treinamento assim, que são condições inegociáveis. Aí no livro mesmo, dando sequência aqui, falava assim, o escritor perguntou a um amigo SEAL, que hoje ele é até treinador, ele é coach da academia, e disse assim: como os SEALs veem uns aos outros? Aí a resposta desse rapaz, desse senhor: a última pessoa em que um SEAL pensa é nele mesmo. Nós valorizamos o companheiro ao nosso lado mais do que a nós mesmos. Nunca temos que proteger as nossas costas, pois sabemos que os nossos companheiros SEALs ali estarão. Como um SEAL da Marinha, tudo o que faço é pelo bem do companheiro ao meu lado. Até se preciso morrer, eu morro. Se você ler o capítulo de Efésios, lá no capítulo 6, verá que todas as armaduras de Deus são direcionadas para frente. Vocês lembram? As armaduras de Efésios. Nada cobre a parte de trás. Olha que interessante. A razão disso é que Deus deseja que cada um de nós faça o que um SEAL faz pelo outro. Ou seja, proteger as costas uns dos outros, pensando em uma unidade como um corpo. E falando de corpo, né? Falando de lealdade aqui, eu queria só citar um trecho de Oséias, lá no capítulo 10, versículos 12. Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo no arado. Pois é hora de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Eu vou exemplificar aqui, só para a gente lembrar de fidelidade, de lealdade. Alguns homens aqui, não vou poder citar um monte, mas vou citar pelo menos esses aqui que eu pontuei. Vocês vão se lembrar de tantos outros, mas quem não se lembra da lealdade de Jonatas para com Davi? Para com Davi. Foi uma lealdade incondicional. Ele era príncipe, ele era o próximo do trono, mas ele foi leal a Davi, entregou tudo para ele, inclusive o reinado, porque sabia a quem pertencia, né? Eu coloquei aqui, Jonatas era o sucessor natural do trono, portanto, humanamente falando, uma amizade como Davi não era completamente improvável. Não estando o príncipe realmente, no entanto, o príncipe realmente mostrou seu caráter diferenciado. Ele foi leal, ele foi fiel. Ruth, lembro da minha esposa, Ruth.
né, amor? Quem não queria ter uma Ruth na vida, né? Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais te acompanhe. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Olha que declaração de amor, de lealdade. Acho que isso tinha que ser feito nos casamentos, essa, né, amor? Até que a morte os separa, mas embasado, né, na palavra de Ruth. Ruth 1, 16 e 17 é esse texto. Ruth 1, 16 e 17. E o que dizer de Jó? Misericórdia, Jó, quem não se lembra de Jó, da vida dele, uma vida de lealdade, né? Uma vida de santidade, uma vida de retidão. É invejável a gente se deparar com o caráter desses homens, né? Dessas pessoas, porque aqui tem mulheres. Uma pessoa nesse nível de lealdade tem certamente, eu sou convicto disso, o caráter regenerado de Cristo. Porque esse manifestar de lealdade não vem de nós. Porque aí, talvez, uma pessoa obediente, ela pode se passar por leal, mas talvez não. A lealdade está aqui dentro, na honra, e não a obediência da lei. Porque aqui nós somos, né? Lei é obediência, mas a honra é lealdade. É uma coisa um pouco mais profunda. Lealdade é uma coisa que vem de dentro, que vem do próprio Espírito Santo. Inclusive, lá em Gálatas fala, né? Amor, benignidade, bondade, mansidão, paz, tarará, fidelidade. Não é nosso, é fruto do Espírito Santo. Nós temos que clamar pelo Espírito. Hoje o Everton ministrando para nós sobre a vida de Sansão. Algum determinado momento da vida dele, ele se apartou do Espírito Santo. Ele não quis mais. E o que aconteceu com ele? A gente sabe da história de Sansão, onde ele acabou. Mas, falando em leal, e agora também lembrando das deslealdades, o que temos visto com muita frequência ao nosso redor, e nesses dias, e são as pessoas desleais. Deslealdade, a gente vê nas famílias, pessoas que não são leais aos seus cônjuges, pais que não são leais aos seus filhos, filhos que desonram e não são leais aos seus pais, não é verdade? Dentro da família, do seio familiar, existe a possibilidade de ser um lar desleal. Nas empresas, no corporativo, né, uma galera quer subir na empresa, é desleal com o parceiro, fala mal do parceiro, né? E enfim, para que possa ter uma benesse, alguma coisa para ser promovido, sei lá. Trocam de emprego como se fosse uma roupa, não honram ao contrato que assinaram um dia quando foram pedir lá no RH o sugerido emprego. E muitas vezes roubam o patrão, não somente com coisas, mas também com o seu tempo, que tempo é precioso. E muitas vezes eu roubo o tempo das pessoas. Quando marco um horário e não chego nele, é ladrão do tempo da pessoa, é pecado. Isso me incomoda porque eu preciso melhorar, irmãos. Preciso melhorar. Isso corta para mim, galera. Nas igrejas, a cada ano trocam, às vezes troca de igreja, como também, aquela é mais perto, hoje eu não vou nessa, vou naquela, não tem fidelidade alguma, lealdade alguma com a unidade do corpo de Cristo. Quando não são correspondidos, saem do ministério, do GECEM, da célula. Quando são confrontados por alguma palavra, ou pelo pastor, ou pelo líder do GECEM, sai falando mal. Também na liderança, quantas lideranças não são leais às suas ovelhas? Quantos pastores a gente vê aí fazendo atrocidades com ovelhas? Também falta de lealdade dentro da comunidade, dentro da igreja. Não da nossa, é claro. Nossa lealdade é testada o tempo todo, galera.
Saibam vocês sabiam que todo mundo é testado na lealdade diariamente? 3 links aqui. Quando não estamos perto dos nossos pais. Como é você quando você não está perto do teu pai? Você que é adolescente aí, galera. Você é o mesmo cara debaixo da sua casa, do seu teto? Você tem a mesma conversa? Você fala os mesmos assuntos? Você tem liberdade com seu pai, assim como você tem com os amigos na escola? Como é que é o seu comportamento? Quando estamos longe da esposa, marido que viaja. Aí galera viajante, se tiver alguém aí me ouvindo, sabe como é que é? Ficar longe da esposa. Como é que é a sua lealdade quando você está a 1000 quilômetros da tua casa? Amém, Jesus. Glória a Deus, Pai, por isso. Como é que é a tua relação com a fidelidade matrimonial quando você não está perto dela? Porque aí que está a fidelidade diferente da lealdade. Fidelidade, você não traiu tua esposa, mas você olhou para umas 2, 3 mulheres ao longo do caminho até o trabalho. Mas não traiu, não consumou. Eu sou fiel, mas é leal? Quando estamos sem o nosso chefe, falando mal dele, por trás, fazendo contenda com os amigos do trabalho, o patrão vira as costas, você mete a boca na empresa, é o cara que está ali te dando oportunidade para você ganhar o teu pão. Muitas vezes desonramos o nosso patrão, a nossa liderança no trabalho, maldizendo, trazendo para nós condenação e maldição. Enfim, misericórdia, me livre disso, Senhor, porque eu falo primeiro para mim. Às vezes achamos que não estamos sendo ouvidos ou vistos, mas lembrem-se, tem um chefe maior chamado Jesus que está vendo e ouvindo tudo, e nós vamos ter que dar conta desse tudo depois, viu galera? Não pensem vocês que a coisa vai ficar só no... Então a gente tem que saber que quando a gente está longe dos olhares das pessoas que nos amam, tem um olhar de uma pessoa que ama muito mais a nós, que é o próprio Senhor. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Reflitam, as nossas escolhas têm sido leal àquilo que eu e você temos aprendido? Como seria se as escolhas fossem guiadas pelo Espírito Santo? Como seriam nossas escolhas, né? Se nós tivéssemos o Espírito constantemente. Trate cada escolha como se fosse o próximo passo em direção ao seu destino. Obedecer é um sinal de amor. Uma reflexãozinha. Devemos amar uns aos outros. Temos que entender que fatalmente tudo aquilo que escolhemos errado vai afetar diretamente pessoas que nos amam. Você não carrega as suas escolhas sozinho. Você vai derramar ou para sua mãe, ou para o seu cônjuge, ou uma herança para o seu filho, ou até para a sua própria vida, né? Não pense que você é uma pessoa solitária. Você faz parte do corpo, o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça e nós os membros. Quando um membro sente, todo o corpo também sente. Não é assim? Esses dias o pastor Flávio pregou isso com tanta graça. Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. Filipenses 2,8 eu citei na última vez, né? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O que vai definir o seu futuro e o meu, galera, são as escolhas que tomamos hoje. As escolhas que tomamos hoje. Amém? Escolha Jesus. Glória a Deus. Pati.